Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao estudo desta semana. Mais uma página de Emmanuel, através do livro Roteiro, pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Hoje nós vamos dar continuidade no que começamos na semana passada. Estamos vendo o capítulo 15º, Evangelho e Individualidade. Eu agradeço à TV Mundo Maior e ao canal do YouTube da TV A Caminho da Luz por permitir que semanalmente eu possa fazer parte da grade destas duas emissoras que têm levado o Espiritismo para o mundo. Agradeço a todos que estão do outro lado da telinha, assistindo, compartilhando, divulgando, estudando comigo. Lembrando sempre que eu não sou professor em Espiritismo e que eu também estou aprendendo. O que isso significa? Que se em algum ponto que eu ler e der uma interpretação que a sua visão esteja diferente da minha, lembre-se sempre que eu também sou um espírito em evolução. O equívoco, o erro, uma interpretação equivocada ainda faz parte do meu ser. Não estou me colocando como um professor ou como um sabe-tudo de Espiritismo. Eu estou me colocando como um irmão muito imperfeito, que tem a oportunidade e a felicidade de dia após dia estar estudando e gravando programas como este. Lembrando que a pessoa que mais aprende com o estudo sou eu. Pego a página, leio, grifo, faço associações com outros exemplos para que no dia da gravação eu possa apresentar o melhor que neste momento eu tenho condições para oferecer. Não tenho conhecimento absoluto, muito longe disso, mas uma coisa eu trago e eu deixo a todos que me acompanham: o amor pelo Espiritismo, o amor pela mensagem de Allan Kardec e pelo médium Chico Xavier, e o amor incondicional a Jesus, o modelo e guia da humanidade. Dando continuidade, Emmanuel nos ensina: muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Então, Jesus foi um revolucionário? Depende. No sentido que usamos comumente no nosso vocábulo, não. Ele nunca quis destruir o Império Romano, ele nunca quis destruir o império provincial daquela região, ele nunca quis um lugar de destaque junto aos nobres. Então, neste aspecto da palavra revolucionário, Jesus não foi. Mas Jesus foi o revolucionário do amor, porque até então nós não tínhamos ninguém, como ninguém veio depois dele, que falou com tanta sabedoria e viveu com tanto carinho o amor como Jesus. Isso não deixa de ser um revolucionário. Ele não foi um revolucionário: olha, vamos pegar nossa arma e vamos deixar de pagar imposto e o governo é isso. Não, ele não fez isso. Ele não tinha objetivo disso, ele não tinha pretensão política, ele não tinha pretensão de pegar o lugar de César, de Pilatos, o lugar de ninguém, de um sacerdote, do templo. Ele não tinha este interesse. Agora, ele tinha o interesse sim de falar do reino de Deus. Ele tinha o interesse de mostrar para as pessoas que o amor liberta, que o amor constrói, que o amor une, que a caridade, quando exercida com benevolência, pode levar uma ajuda a muitas pessoas que temporariamente não têm um alimento, não têm um agasalho, não têm um cobertor, não têm um mantimento. Isso Jesus foi um revolucionário. Esta mensagem dele até hoje revoluciona os nossos corações. Quantas pessoas estão no Centro Espírita hoje, aqui no Centro Espírita, Amor e Caridade, vindas de outras religiões cristãs e dizendo assim: André, eu nunca vi o amor sob a ótica do Espiritismo. Eu nunca vi a caridade, a bondade. Eu nunca vi o que hoje eu vejo. Hoje eu compreendo o que é o amor, hoje eu compreendo o que é a caridade, hoje eu compreendo o que é ajudar o próximo, compreendo e procuro viver.
Então, até hoje Jesus revoluciona. Esse Jesus simples, esse Jesus didático, mas ele não foi aquele revolucionário como nós temos na acepção da palavra, querendo governo, querendo impor, querendo pegar o espaço dos outros. Isso em absoluto. Jesus não fez, não desejou e não pretendia, não estava no curso de sua divina missão que ele veio realizar quando esteve conosco. Continua Emmanuel. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução, até hoje, ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Qual o maior inimigo que possuímos? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. O meu maior inimigo não está na minha casa, no meu trabalho, no templo religioso, não está na cadeia, não está na rua. Eu posso ter muita gente que vibra contra a minha pessoa. É um direito, cada um deseja e vibra o que quer para o outro. Mas o maior inimigo que eu possuo, quem mais atrapalha a minha evolução, é a minha ganância, é o meu materialismo, é o meu pensamento egóico, é eu me colocando sempre com as minhas necessidades à frente da de todo mundo, é eu me colocando como a pessoa mais importante no universo, então o universo tem que girar em torno de mim. E o que Jesus nos ensinou? A nos libertarmos do aguilhão do orgulho, do aguilhão da vaidade, do aguilhão do egoísmo, a vermos que a sociedade ela é composta por cada um de nós. E quanto mais orgulhoso eu for, quanto mais vaidoso eu for, mais isto se refletirá dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do templo religioso, dentro da sociedade. Às vezes nós falamos da sociedade como se não fizéssemos parte dela. Ah, a sociedade é isto, a sociedade é aquilo, mas eu sou a sociedade também e eu posso fazer a diferença. Só que lembremos que a maioria dos espíritos reencarnados hoje tem uma moralidade baixa. Não adianta eu cobrar de uma jovem de 20 anos que já tem 5 filhos uma maturidade que ela não tem. Ela não é ruim por ter 20 anos e ter 5 filhos. Ela não é ruim, mas às vezes ela não tem aquela atenção que é ser uma mãe, o que é ligar para um filho o amor. É isso que nós precisamos analisar. Olha os conflitos. Eu tenho 30 anos. Até hoje já vi pelo menos 4 invasões a países. Tudo movimentado por interesses. Nenhum desses conflitos que eu não vi a Primeira Guerra Mundial, não vi a Segunda, mas se eu puxar de 1914 para cá, quantos conflitos já não tivemos? Tudo pela ambição, tudo por interesse material. É petróleo, é domínio, é pegar território, é mostrar que o meu país é mais forte do que o outro. Eu não vi uma guerra até hoje para falar assim, eu vou invadir aquele país para ajudar. Não. Tudo em nome da ganância. Então nós percebemos que a sociedade que nós estamos é uma sociedade nivelada por baixo. Muita cultura, muita intelectualidade, mas olha a fome no mundo. Será que falta comida? Não, falta solidariedade. Da minha parte, inclusive, em primeiro lugar eu. Não vou acabar com a fome do mundo, mas às vezes uma pessoa que é vizinha minha pode se beneficiar com um pacotinho de bolacha meu, 1 litro de leite para uma criança em tenra idade que não tem alimento. Então, Jesus ensinou-nos a nos libertar do orgulho. Às vezes eu tenho coisas em casa que vai para o lixo, que na mão de muitas pessoas seria o necessário. Às vezes eu guardo, sou convidado a ir para o mundo espiritual, não vivi, não aproveitei e pior, vejo os meus descendentes e herdeiros gastando com aquilo que eu julgo ser uma bobagem. Continua Emmanuel. Ao apóstolo exclama, vem e segue-me. A pecadora exorta, vai e não peques mais. Ao paralítico fala, bondoso, ergue-te e anda.
A mulher sirofenícia diz, convincente, a tua fé te curou. Sempre palavras que exortam nas pessoas uma ação. Vai, não peques mais. Erga e ande. Vem e segue-me. A tua fé te curou. Jesus dizendo que tudo isto precisava partir de nós. Por isso que ele nos fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Batei-vos e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. O que ele nos mostra com as frases que eu mencionei e com as frases que eu li de Emmanuel, parafraseando Jesus? Nós darmos o primeiro passo. Tem pessoas que falam para mim, André, o meu lar é um inferno. Eu pergunto para a pessoa, o que você faz para fazer do seu lar menos inferno? Nada. Eu espero que o meu marido me ame, eu espero que a minha esposa me perdoe, eu espero que os meus filhos me compreendam, eu estou sempre à espera que os outros dêem o primeiro passo. No trabalho, no centro espírita, em casa, na sociedade. E se eles não derem o primeiro passo? Eu também não dou. Orgulho. Se eles não fazem, eu vou fazer para quê? Se eles não ajudam, eu vou ajudar para quê? Se eles não reconhecem, eu vou reconhecer para quê? Estamos sempre pagando o mal com o mal. Fazemos pouco por conta da pandemia. Fazemos pouco por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Fazemos pouco por conta da violência. Sempre temos uma desculpa. Não tenho tempo. Eu trabalho. Eu estudo. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Minha família exige muito. Aí passa uma existência toda, nós vamos olhar para trás dela, não amealhamos amigos, não temos amigo na família, não temos amigo no trabalho, não temos amigo no centro espírita, não temos amigo na sociedade. Se a nossa companheira ou nosso companheiro partir na nossa frente, nós desencarnamos sozinhos. Às vezes sem sequer receber a visita de um familiar. Então o que Jesus nos ensina? Seja diferente. Mas minha esposa não é. Seja melhor que ela. Mas meus filhos não são. Seja melhor que eles. Não é nivelar por baixo. Eles não fazem, eu também não vou fazer. Isso é igual criança. Pegou meu pirulito, eu vou chorar. Eu vou espernear. Eu vou fazer birra. Porque eu não ganhei o doce. Eu não ganhei o brinquedo. Nós temos que ser adultos espirituais. Nós temos que estar prontos ao embate da vida. Então eu gosto muito desta página que estamos estudando hoje, porque Emmanuel exorta, dentro da mensagem de Jesus, esta revolução que ele nos pede. Revolução íntima. Eu não posso revolucionar a vida de ninguém, mas eu tenho hoje, na condição de espírita cristão, o dever, a obrigação de revolucionar o meu íntimo e encontrar forças, da onde eu ainda não sei, mas encontrar forças para vencer estas dificuldades que ainda estão dentro de mim. Nós vamos para um rápido intervalo, já retornaremos. Retornamos com o estudo do livro Roteiro, através do programa Jesus e o Espiritismo. Agradeço à TV Mundo Maior, ao canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e a você, telespectador e telespectadora querido e querida, que vem me acompanhando semanalmente. Vamos dando continuidade com Emmanuel. Por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração.
Jesus, ele nunca deixou a ideia do céu fácil como religiões tradicionalistas cristãs nos falam. Olha, venha uma vez por semana na igreja, contribua com a igreja e você vai para o céu. Não. Jesus nunca prometeu céu fácil para ninguém. Nunca incentivou a ociosidade. Olha, vai na igreja, confesse os seus erros, o padre vai te perdoar, você pode errar a semana toda. Na outra semana você vem, pede perdão e pode errar a semana toda. Não. Não, nós respeitamos. Não difamamos. Cada um no seu galho. Mas isso não é o que o Cristo ensinou. Jesus não passou a mão em nossa cabeça. Jesus não incentivou a inércia, a preguiça. Pelo contrário, quando ele estava cansado num dia de muito trabalho, um de seus apóstolos chegou a ele e falou: Mestre, vá descansar. Jesus diz: não, o Pai trabalha incansavelmente e eu também. Então essa ideia, vamos descansar um pouco. Quando der, aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, por exemplo, nós não temos voluntário. Tem muita gente que vai almoçar no centro, se encanta, fala assim, eu quero ajudar. Nós não temos. Voluntário é aquela pessoa que vai quando pode, quando dá, quando a oportunidade permite. Nós temos na casa trabalhador. Está estudando, tem presença no grupo de estudo e está entendendo o que é o Espiritismo. A partir daí, é convidado ao trabalho assistencial. Agora, ir quando pode, ir quando dá, se der vou, se não der não vou, vai a hora que pode, não. Isso não serve para nós. Trabalhar pelo Cristo é com simplicidade, mas é com disciplina e responsabilidade. Não é a hora que pode. Então, Jesus, ele nos ensina a fazermos um trabalho em seu nome bem feito. Na pandemia, nós fomos uma das poucas casas espíritas no mundo que não fechamos. Pelo contrário, abrimos mais. Nós chegamos à época do pico da pandemia em 2020 a dar comida de segunda a sábado. De segunda a sábado. Mediúnico, não paramos. E neste período de 1 ano e meio daquele pico grandão, que estávamos com a comida todos os dias, não teve um dia que um companheiro da casa pegou o Covid. Nem aqueles que estavam na linha da frente. Seguiu todas as recomendações que foram pedidas, mas não fechamos o trabalho. Da mesma forma que o supermercado não fechou, que a cadeia não fechou, a delegacia não fechou, o hospital não fechou. No momento que as pessoas mais precisaram de nós, ali estávamos firmes. Continua Emmanuel, demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Desceu, ele próprio, ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Ele poderia delegar funções. Judas, vai para tal lugar. Mateus, vai para tal lugar. João, faça isto. Mas Jesus, ele esteve à frente em todas as suas atividades. Por mais cansado que ele estivesse, por mais exausto que ele tivesse, por isso que eu amo Jesus. Porque Jesus não foi aquele que falou e não fez nada. Jesus não foi aquele que ensinou e não vivenciava. Eu amo Jesus porque a maior forma de ensino dele não foram pelas palavras, e sim pelos seus exemplos, pela forma que ele se comportou, pela postura que ele teve, pelo exemplo que ele deixou. Eu não sou cristão simplesmente porque o Espiritismo é cristão, mas eu sou espírita cristão porque eu tenho em Jesus o meu amigo. Eu tenho em Jesus o meu mestre. Eu tenho em Jesus aquele que me serve como modelo. Ainda não sou digno de dizer que sou um seguidor fiel dele, porque as minhas ações ainda não caminham com o que ele me ensinou. Um dia serei, mas eu já tenho por ele
um amor e minimamente, imperfeitamente, imperceptivelmente, eu procuro viver o que ele ensinou. Continua Emmanuel. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Jesus, quando estava com uma prostituta, ele não estava preocupado com o tipo de vida que aquela mulher levava. Ele estava preocupado com o ser humano. Quando Jesus estava com um criminoso, ele não estava preocupado se aquele homem matou, furtou, roubou. Ele estava preocupado com aquele ser humano. Se Jesus estivesse com uma pessoa tida de má índole, como Zaqueu, o coletor de impostos, o publicano, o célebre publicano do Evangelho, Jesus não estava preocupado com a função de Zaqueu. Jesus estava preocupado com Zaqueu. Há uma diferença muito grande. Ele não classificava as pessoas pelos seus erros. Ele incentivava as pessoas a uma transformação. E um dos maiores exemplos que nós temos dentro do Evangelho, dentro do cristianismo primitivo, Maria Magdala. Aquela mulher que vendia sonhos e prazeres. Uma mulher fisicamente escultural, que por onde passava, os homens ficavam encantados pela sua beleza. Vivia num palacete, tinha servos, fortuna, riqueza e um nome de prestígio. Homens dos mais afamados visitando a sua casa, mas não era feliz. Conheceu o Cristo. O Cristo a convida a uma transformação e ela se torna um dos maiores exemplos que nós temos dentro do cristianismo. Falamos muito da conversão de Saulo em Paulo, mas para mim, a conversão de Maria Magdala foi tão grande quanto a de Paulo. Aquela mulher heróica, uma heroína, vencendo o mundo, vencendo a crítica, vencendo a zombaria, vencendo o preconceito por ser uma mulher. Ela deixou capítulos que hoje, ao ler o livro Boa Nova, a descrição de Humberto de Campos, eu me emociono e muito. Continua Emmanuel. Usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsediada, quando emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Maria Magdala e Maria Madalena são a mesma pessoa. Então aqui ele usa Madalena, Maria Madalena e Zaqueu. Aqui já aproveitei o comentário de cima, exatamente exortando estes dois personagens, que Jesus não reparou no que as pessoas diziam a respeito, mas Jesus via o fundo de cada um e ambos se tornaram grandes tarefeiros em sua vinha. Continua Emmanuel, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de libertação do espírito, com base no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Não há outra forma de vencermos as batalhas da vida, as batalhas íntimas, do que vencendo o próprio eu. Não adianta, eu não vou mudar o mundo, eu não vou mudar as pessoas, eu não vou mudar o governo, eu não vou mudar o que está ao meu lado, porque eu sou um só. Mas o meu exemplo, a minha vitória em torno do meu eu, poderão motivar outras pessoas que verão como eu era e como eu me tornei e poderão pensar, olha como o André está melhor, olha como o André está mais equilibrado e pelo meu exemplo poderão também procurar uma transformação. Então aqui Emmanuel nos ensina que os ensinos de Jesus nos mostra que a única vitória que podemos ter é em torno do próprio eu. E ele encerra dizendo, para isso lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse, e aquele que deseje fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo
o servidor de todos. Então, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o grande, seja o servo e não o servido. Interessante. Levamos 2 programas para estudar o capítulo 15 do livro Roteiro, Evangelho e Individualidade. É um livro que já li algumas vezes, já estudei algumas vezes, e a cada vez que leio, estudo e agora apresento este programa, mais eu tenho aprendido com Emmanuel e mais apaixonado me encontro por esta obra fabulosa ao nosso alcance, que nos incentiva dia após dia ao esforço, à vitória, a olharmos para nós e vermos que sem renúncia, sem dedicação, sem se colocar no lugar do próximo, pouco faremos, pouco cresceremos, pouco evoluiremos. Tudo segue o seu passo natural. O que eu posso deduzir do programa de hoje é: o Evangelho é um livro aberto e cada um de nós, consoante ao nosso grau evolutivo, estamos seguindo o que já aprendemos e o que já absorvemos da mensagem Rede Viva. Que possamos extrair de Emmanuel, este grande sábio e filósofo, guia do grande médium Chico Xavier, o entendimento de que, como individualidades, temos livre-arbítrio e hoje temos diante de nós uma oportunidade bela, fecunda, para projetarmos em nós e no mundo o que já aprendemos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a todos uma semana de muita paz. Na próxima semana adentraremos a um novo capítulo e quem desejar assistir os capítulos anteriores estão disponíveis no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e o nosso WhatsApp. Se você tiver uma dúvida, como entrar no nosso canal, como pegar a playlist, assistir pela playlist, o nosso número é 19 997 782794. Votos de muita paz e de muita luz.